Olá pessoal, este aqui é um vídeo de bônus onde eu vou juntar tudo aquilo que nós vimos acerca do PROC-V e vou um pouquinho mais além para você poder aprender algo para colocar nas suas planilhas aí, tudo bom? Então vamos ver como é que é esse exemplo aqui e do que ele se trata. O que é isso aqui? Nós temos aqui pessoas, vendedores, que venderam tantas unidades de um determinado produto. E aí, essas pessoas, além delas receberem um bônus de acordo com a faixa de venda que elas tiveram, de acordo com a quantidade vendida, elas também recebem uma comissão diferente de cada mês. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Eu disse que ela vai receber 10% nos meses que terminam com 31 dias, 5% em fevereiro, que é menos de 30 dias, e nos meses de 30 dias, 7%. Ok? Bom, aí a gente vai precisar colocar uma fórmula aqui, um PROC-V, que nós já vimos em outros vídeos, que vai calcular esses percentuais aqui, e aí também nós vamos precisar colocar um PROC-V aqui, que vai interagir com dois menuzinhos que nós vamos colocar aqui, um aqui e outro aqui, para que nós possamos puxar a comissão e, consequentemente, o valor. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Primeiro que a gente vai fazer aqui é aquele PROC-V com argumento verdadeiro. Então é assim, igual PROC-V, abre parênteses. Qual o valor procurado desse PROC-V? O valor procurado desse PROC-V aqui é a unidade vendida. E aqui eu preciso que essa coordenada B3 seja uma coordenada mista. Por quê? Porque quando eu copiar essa fórmula aqui para frente, ele não pode sair da coluna B. Bom, se ele não pode sair da coluna B, então nós temos uma coluna absoluta e uma linha relativa. Então, eu vou pressionar aqui F4 até que fique assim, cifrão B3. É lógico que eu posso colocar esse cifrão manualmente, mas eu estou utilizando o F4 para alternar entre absoluto, misto e relativo. Ok? Então eu tenho aqui essa coordenada B3, ponto e vírgula. A matriz tabela que eu vou precisar para cá é essa tabelinha aqui, ok? Pressiono F4 para ele tornar esse intervalo absoluto, porque eu vou puxar ela não só para a direita como para baixo. Então esse intervalo não pode sair, não pode se deslocar. Ponto e vírgula, número índice coluna, aqui é o 2, porque eu vou precisar puxar o percentual, ok? 2. Ponto e vírgula. Verdadeiro. Por quê? Porque eu vou pegar valores aproximados. É o valor até. Ok? E nós já vimos isso num outro vídeo quando nós falamos aqui, do procurar intervalo. Quando procurar intervalo é verdadeiro. Ok? Então vamos voltar aqui. Então você pode ver aqui, que ele puxou o valor 15. O que é esse 15? Bom, se ele vendeu 114 unidades, então o percentual que passou de 100 a 15. O que eu tenho que fazer ainda aqui? Eu tenho que somar a esse percentual o percentual do mês corrente. Então o que eu faço aqui? Eu pressiono F2, ou vou aqui na barra de fórmulas, e coloco mais essa coordenada aqui. E essa coordenada, ela não pode ficar assim, relativa, ela também vai precisar ser mista. Por quê? Porque eu vou copiar ela para o lado, mas também vou copiar ela para baixo. Ok? Então, o que não pode mudar? É a linha. Então, é linha absoluta e coluna relativa. É o inverso de B3. Então, eu vou pressionar F4 e depois eu vou pressionar F4 de novo. Para quê? Para que ele não saia da linha 2, mas que ele possa se deslocar nas colunas. Ok? Então, eu vou pressionar Enter. E aí, esse 25 é os 15 mais esses 10 aqui. Bom, aí eu posso já puxar essa fórmula para frente e também posso puxar para baixo. Aí ele vai calcular todos os percentuais de cada vendedor no seu respectivo mês com seus respectivos percentuais. Tudo bem? Vamos em frente. Agora, eu vou aqui na tabela principal, que é onde eu vou calcular essa comissão, e nós vamos colocar aqui dois dispositivos para nós escolhermos aqui qual é o nome que nós vamos trazer e qual é o mês que nós vamos trazer para cá.
baseado nos valores que a gente colocar aqui, será calculada uma comissão e, consequentemente, o valor. Então vamos lá. Para fazer isso, você vem aqui em Desenvolvedor, Inserir, e aí você escolhe esse controle de formulário chamado Caixa de Combinação. Você clica aqui em Caixa de Combinação, você vai ver que o mouse vai se tornar essa cruzinha fina. Você vem aqui, ó, no cantinho da célula, só para ficar bonitinho, e coloca aqui, ó. Vai ser esse menuzinho que vai abrir um menuzinho drop-down aqui. O que nós precisamos fazer ainda aqui? Nós precisamos calcular as propriedades desse menuzinho, relacioná-lo a algum intervalo de célula. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui nesse menuzinho, vou entrar aqui em Formatar Controle. Bom, aí ele vai aparecer essa caixinha de diálogo, onde eu vou poder mexer no tamanho, na proteção, nas propriedades, num texto alternativo que eu preciso colocar. O que nós vamos nos interessar agora é no controle. Então aqui, intervalo de entrada para o nome. Onde está o intervalo de entrada para o nome? É aqui no índice CORRESP, esses nomes aqui, ó. E qual é o vínculo da célula? O vínculo da célula vai ser essa coordenada aqui, ó, o 2. E aí você vai já entender por que o 2 é o vínculo da célula. Número de linhas suspensas, como aqui tem 7, eu vou colocar aqui linhas suspensas 7 linhas. Quando eu dou OK e desmarco a caixa de combinação, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho os nomes das pessoas aqui aparecendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, Lucas é o terceiro. Olha o que acontece lá no índice CORRESP com o vínculo 3. Ou seja, é o terceiro da lista. Ok? Terceiro da lista. Muito bem. Então, para que eu tenha aqui um nome, para que possa ser utilizado na fórmula que eu vou colocar aqui na comissão, eu preciso fazer aqui também um segundo PROC-V, que é aquele bem simplesinho, que é o PROC-V com o procurado intervalo falso. Então aqui, ó, igual PROC-V, valor procurado 3, ponto e vírgula, matriz tabela são essas duas colunas aqui, ó, esse intervalo, F4, ponto e vírgula, número índice de coluna 2, ponto e vírgula, falso. Ou seja, aqui vai aparecer o nome que corresponde ao número do vínculo. Ok? O nome que corresponde ao número do vínculo. E quem determina esse vínculo é essa caixa de combinação que nós colocamos aqui, tá? Olha o nome dela aqui, ó. Caixa de combinação. Tudo bem? Vamos repetir o processo para o mês. Inserir, caixa de combinação. Para ficar bem arrumadinho, eu venho aqui, ó, faço um menuzinho parecido, idêntico, aliás. Botão direito do mouse, formatar controle. Apareceu a caixinha de diálogo, intervalo de entrada. Venho aqui na abinha do índice CORRESP, seleciono aqui, ó, todos os meses. Digo que o vínculo da célula também aqui no índice CORRESP é essa coordenadinha aqui. E na linha suspensa, como são os meses, eu posso colocar aqui que são 12 linhas suspensas e dou OK. Quando eu desmarco aqui a caixa de combinação e clico nela aqui, ó, eu vou ver os meses aqui, ó. Então, quando eu selecionar julho, o que vai acontecer lá no vínculo? Ó, 7. E aí eu faço o mesmo PROC-V aqui. E aí eu posso, inclusive, copiar esse PROC-V daqui, ó. Copio ele daqui para cá. A única coisa que eu vou fazer é que ele está marcado a esse intervalo aqui, ó. Eu vou trazer, na verdade, ele para cá. E vou estender ele até embaixo. Ok? Pressiono Enter. E aí ele vai colocar aqui o mês a que se refere o vínculo. Ok? O número do mês que se refere o vínculo. Muito bem. Vamos aqui até a tabela principal e vamos fazer aqui a função índice CORRESP, que vai fazer com que eu traga para cá a comissão equivalente ao nome que eu escolhi e ao mês que eu escolhi para calcular esse valor fixo, para calcular essa comissão. Beleza? Então vamos lá. Igual índice. Qual é a matriz do índice? A matriz do índice é todo esse intervalo aqui, ó. Tá? Aí eu vou pressionar. Eu preciso pressionar F4? Dessa vez eu não vou pressionar, porque é só uma fórmula. Mas sempre que você for copiar uma fórmula que faz referência ao intervalo de células, pressione F4 para torná-lo absoluto. Tá? Muito bem. Ponto e vírgula. Número da linha. O número da linha é um CORRESP. Abre parênteses.
Qual é o valor procurado? O valor procurado é o valor que vai aparecer aqui, ó, nessa coordenada. E aí o que eu faço? Ponho ponto e vírgula, e aí ele vai perguntar, o CORRESP pergunta qual é a matriz procurada. A matriz procurada é esse intervalo aqui. Ponto e vírgula, também não vou colocar como absoluta, vou deixar assim relativa mesmo. Ponto e vírgula, 0, porque nós precisamos da correspondência exata, ok? Então, setinha para baixo, tab, e aí vai colocar o 0. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Qual é agora o argumento que ele está pedindo? É o número da coluna. O número da coluna é outro CORRESP. E aí eu abro o parênteses deste CORRESP. Qual é o valor procurado? O valor procurado é aqui, ó. É o mês, que vai mudar quando eu mudar lá na caixinha de menu, da caixinha de combinação. Ponto e vírgula. Qual o intervalo dos meses? É daqui, ó. De C1 até N1. Ponto e vírgula. Qual é a correspondência? Correspondência exata. Então, 0, fecha parênteses, fecha o parêntese do índice. Quando eu dou Enter, vem 0,23. Ok? O que é 0,23? 0,23 é 23%. Então, eu vou clicar aqui, ó, no percentual, para você ver que ele vai transformar em 23%. Se for o caso, para a gente já calcular a comissão, a gente vai aqui no finalzinho da fórmula, que está aqui na barra de fórmulas, e coloca vezes o valor fixo. E aí a gente tem o valor da comissão, que eu vou tirar, obviamente, desse formato de percentual e colocar aqui o formato monetário, aqui, ó, R$529. E aí, para calcular o valor, a gente faz aquela fórmula bem simplesinha, igual comissão mais fixo. Ok? Quando eu pressiono Enter, ele vai mostrar o valor da comissão, o valor da comissão mais o valor fixo. E aí, quando eu mudar aqui, ó, para Mateus, ele já calcula a comissão do Mateus no mês de fevereiro, ou a comissão do Ananias no mês de outubro. E já fica tudo automatizadinho aqui. Tá? Uma outra maneira que a gente poderia fazer isso daqui, e eu vou colocar do lado, seria da seguinte maneira. Ó. Existe um recurso no Excel chamado Dados, Validação de Dados. Eu posso restringir aqui nessa célula aquilo que eu vou digitar nela e posso colocar um menuzinho muito parecido com esse. Só que ele não é uma caixinha de combinação, ele é uma regra de validação. Então, para eu fazer algo idêntico aí, o que eu preciso fazer? Ó? Eu vou até fazer depois eu vou copiar esse intervalozinho aqui e vou colocar embaixo para você ver como é que fica. Então aqui seria o seguinte, ó, eu vim aqui na regra de validação, e para essa célula que agora se permite digitar qualquer valor, eu digo não vai ser qualquer valor. Eu quero que seja uma lista, e essa lista, a fonte dela está aqui, ó. Ok? Ou seja, o intervalo dos nomes. Aí eu vou dar OK, e aí você vai ver que vai aparecer, quando eu clico na célula, vai aparecer um menuzinho com os nomes aqui, ó, do mesmo jeito. Tá? Aqui eu vou criar uma segunda regra de validação, que também vai ser modificado de qualquer valor para lista. E da mesma forma, a fonte dela aqui vai vir de índice CORRESP, e serão esses meses aqui. Ó. Okay? Quando eu pressiono OK, vai aparecer também a mesma coisa aqui. Ó. Um menuzinho, né, para a gente escolher o mês. E aí, ó, eu vou criar uma cópia dessa, aqui para baixo, uma cópia dessa formulazinha aqui, desse cálculo, para nós entendermos como é que tudo funciona. Então vamos apagar aqui e vou deixar só esse valor aqui, porque o que a gente só precisa montar é esse valor de comissão. Tá? Então olha só, aqui a gente vai direcionar para cá. Então como que faria? Igual índice. Qual é a matriz? A matriz está lá, né? É todo esse intervalo de células aqui. Ponto e vírgula. Número da linha, CORRESP. Abre parênteses. Qual o valor procurado? Agora o valor procurado não está aqui, o valor procurado está lá. O valor procurado vai estar aqui, ó, o nome. Né? A gente colocou aquele menuzinho drop-down lá. Então, o nome. Qual a matriz procurada? A matriz procurada está aqui no índice CORRESP. Então, ó, vai ser qualquer um desses nomes. Eu posso puxar tanto daqui quanto daqui. Para ficar diferentezinho, nós vamos puxar daqui, ok? Ponto e vírgula, 0 para ser exato. Outro ponto e vírgula, e aí ele vai pedir
o índice pede o número da coluna. Então eu entro com outro CORRESP, abro parênteses. Qual o valor procurado? O valor procurado está aqui, ó. Que é o mês. E aí o mês, como o mês a gente vai colocar aqui, a gente clica em cima dele. Então C4. Aí, ponto e vírgula. Qual a matriz procurada? A matriz procurada é essa aqui, ó. Vou colocar esse intervalo aqui como matriz procurada. Ponto e vírgula, 0. E aí fecho o parêntese do índice. Quando eu pressiono Enter, vai dar o quê? Não declarado. Mas aqui, quando eu escolher aqui, ó, março, ele já vai calcular aqui a comissão. Ok? Só que aqui, só faltou eu fazer o quê? Eu multiplicar pelo valor fixo. Aí vem a comissão de Marcos em março. Vamos ver se dá faz o mesmo resultado? Então aqui eu vou mudar também para Ananias, outubro. Olha só, mesmo valor. Então significa que as fórmulas estão ok. Então essas aqui são duas maneiras, tá, de nós fazermos menus suspensos para puxar valores de uma outra tabela para localizar valores utilizando o PROC-V com procurar intervalo verdadeiro, que foi utilizado aqui, e PROC-V com argumento falso, que foi utilizado aqui e aqui, e o índice CORRESP, que nós utilizamos aqui na tabela principal para puxar tanto a comissão que foi trazida por esse menuzinho, vamos ver o nome dele mesmo, caixa de combinação. Muito bem. Não só os nomes e os meses trazidos na caixa de combinação, como os nomes e os meses trazidos pela regra de validação. Então são duas maneiras diferentes de fazermos as mesmas fórmulas, de utilizarmos o mesmo recurso. Ok? Aquele abraço e até a próxima. E se você gostou deste vídeo, clica no like. Considere a possibilidade de se inscrever no canal se este tipo de conteúdo te interessa. Compartilhe este vídeo com seus amigos e se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta aí nos comentários.